Olá, alunos do sétimo ano A e B. Como vocês estão? Estão bem? Estamos aqui para mais uma aula de revisão, aula número 4, que vocês assistiram essa semana no Centro de Mídias. Basicamente, a primeira aula que vocês tiveram no dia 20, na quarta-feira, foi a respeito da centralização política, do que nós conhecemos como absolutismo, que é aquele regime onde o rei tinha todos os poderes. No primeiro momento, a professora compartilhou com vocês uma imagem da rainha Elizabeth. E depois foi colocado um infográfico, né? Uma linha do tempo, para que vocês se situassem da melhor forma possível dos fatos históricos que aconteceram em todo esse processo. Então, primeiro foi a queda de Roma, né? Em 476, a queda de Roma foi aquela conquista que os bárbaros conquistaram o império, né? Depois teve em 1300 a crise do sistema feudal, né? Aquele sistema de onde existiam os camponeses, os senhores feudais. Depois teve a consolidação da monarquia em 1400. E em 1492, o Renascimento Cultural. O processo que nós temos que entender, que os professores explicaram, é o seguinte: a migração dos feudos para a cidade, né? Então, nesse processo de começo de industrialização, os homens vão deixar de trabalhar no campo e vão se dedicar às atividades fabris, as indústrias que estão nascendo e começa essa migração da área rural para a área urbana. Depois o professor definiu o que é um burgo, né? Ele disse que era um condomínio e era protegido por muralhas, né? Mas eu já tinha falado para vocês que burgo é sinônimo de cidade. Então são aquelas fortificações onde esses burgueses viviam isolados do resto da sociedade, né? Protegidos por muralha, como se fosse realmente um condomínio fechado. E, finalmente, a centralização do poder na mão do rei, que vai acontecer no século XV, né? E aí o professor disse vários contextos, os motivos culturais, né? Motivos culturais que aconteceram nesse período. Está tudo ocorrendo cronologicamente igual, junto. Lembra que nós estudamos renascimento cultural e urbano, o crescimento das cidades, o renascimento cultural, né? Com Galileu Galilei, Leonardo da Vinci. A mesma coisa vai acontecer pós esse período do renascimento comercial urbano, vai acontecer a centralização do poder na mão do rei, o absolutismo, onde o rei tinha toda a autonomia para aumentar e diminuir impostos, né? Formar seus exércitos, né? Ser financiado pelos burgueses que tinham interesses, né? Que o rei fosse bem, próspero, né? E, finalmente, depois os professores falam da Guerra dos 100 Anos, da Peste Negra e de Joana d'Arc, que lutou pela França no período do século XV. Esse foi o primeiro... Desculpe, foi a primeira aula. A segunda aula foi sobre, se vocês lembram, foi sobre o protestantismo, né? Sobre o protestantismo. Deixa eu colocar aqui para ficar uma melhor visão. E aí o professor começa com o desafio. O que foi a reforma protestante? Né? Foi aquela reforma que nasceu com Martinho Lutero, nós já estudamos isso, né? Nasceu com Martinho Lutero. Isso não quer dizer que anteriormente já não havia alguns reformadores, mas efetivamente ganhou repercussão a partir de Martinho Lutero, né? O professor coloca no primeiro momento nas aulas lá os vitrais,
para que vocês analisassem a imagem, né, e descrevessem o que vocês estavam vendo, né? E aí o professor explicou que os vitrais eles tinham uma forma também pedagógica. Por quê? A maioria do povo nesta época era analfabeta, né? Tanto é que as missas eram rezadas em latim, né? E quem tinha interpretação era somente os monges, os padres que liam e interpretavam em latim. Os vitrais, então, têm um processo pedagógico, porque, através das imagens, os mais simples poderiam interpretar fatos bíblicos, passagens bíblicas que são descritas nos vitrais. Vitral hoje não é privilégio somente das igrejas católicas. As igrejas protestantes mais tradicionais, as mais antigas, também têm vitrais até hoje. E aí o professor começa descrevendo que Martinho Lutero foi um monge agostiniano, né? Ele lutou para que a Igreja Católica voltasse às suas origens, né? Martinho Lutero fixou as suas premissas, as suas teses, né, na abadia de Westminster, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, né? E aí foi quais são as características que fizeram com que Martinho Lutero se rebelasse e lutasse pela reforma protestante. Primeiro, a interferência dos reis nas coisas religiosas. Lembra que o professor já discutiu em sala de aula que os reis queriam se meter nos assuntos da igreja e a igreja queria se meter em assuntos do reino, né? E eles vão contra também aqui a venda de indulgência, que nós já comentamos do que era, né? Que era aquela venda daquela carta de perdão de pecados, venda de cargos eclesiásticos. Então a Igreja Católica estava vendendo cargos dentro da igreja, né? De padre, cardeal, bispo, arcebispo, em troca de ouro. E venda de relíquias. Uma coisa muito interessante isso aí, que talvez nós não comentamos em sala de aula. Era muito comum eles venderem pequenos objetos, relíquias, dizendo que era, olha, isso aqui é uma lasca da madeira da cruz de Cristo, isso aqui é um pedaço do prego que crucificou Jesus. Isso era comum naquela época, né? Depois, o professor fala um pouquinho sobre João Calvino, que era francês, que era discípulo de Lutero e que levou o protestantismo para outras partes da Europa, né? Ele acreditava na ideologia da predestinação, que Deus predestinava uns para a vida eterna e outros para a maldição, né? Indo contra os princípios de Lutero, porque se vocês lembram, nós já discutimos em sala de aula, Lutero acreditava que a salvação era somente pela fé, ok? Da infalibilidade do Papa, né? Que o Papa não é infalível, o Papa é um ser humano como nós, e assim por diante. Então, basicamente, o que vocês assistiram no Centro de Mídias essa semana foi esses dois assuntos. O absolutismo, que era o poder absoluto na mão do rei, e a reforma protestante, que tem como principais personagens que foram discutidos o Martinho Lutero e o João Calvino. Ok? Um abraço e até a próxima.